Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos bem felizes de podermos compartilhar nesta manhã de domingo um pouco daquilo que é a mensagem do Evangelho, aquilo que nos traz de fato a certeza da nossa salvação, da nossa missão, do nosso trabalho, da nossa vida e nossa caminhada enquanto cristãos. Estamos ainda nesse período pós-Páscoa, né? Em que nós vivemos ainda esse sentimento de um pouco do anterior à Páscoa, que é a missão de Jesus, o sofrimento de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e um outro momento que são os dias pós-ressurreição, até atingirmos o Pentecostes, um pouco lá na frente. E toda a história do cristianismo, ela está pautada na história da missão do povo de Deus. Seja a missão no Antigo Testamento, seja a missão no Novo Testamento. Então, é impossível dissociar a vida da igreja da missão da igreja. As duas coisas estão extremamente ligadas umas às outras. Assim como é impossível entender esse texto da palavra se nós não voltarmos ao primeiro versículo desse capítulo, que é o versículo da ressurreição de Jesus. Não se pode confinar a palavra a um pequeno trecho da Escritura, quando a Escritura é muito maior do que aquilo que nós somos desafiados a ler numa determinada manhã. De modo que, para que possamos compreender o que está no espírito desse texto, é preciso compreendermos bem o que aconteceu um pouco antes. Então, nós estamos diante de um cenário daqueles dias em que, desde a ressurreição de Jesus até a sua ascensão aos céus, que será, inclusive, a continuidade desse texto de Lucas. Qual é a mensagem que nós devemos anunciar nos dias de hoje? Qual era a mensagem daquele tempo, quando Jesus ressuscitara? Nós estamos vivendo nessa semana um momento de muita tensão internacional. Desde setembro do ano passado, que nós presenciamos extremas batalhas ali na região do Oriente Médio, região que para todos nós cristãos tem um valor simbólico, histórico e doutrinário muito forte, porque ali nasce o cristianismo, também tão importante quanto para nós é para os judeus e também para os muçulmanos, que entendem que ali também nasceram os seus patriarcas e os fundadores das suas crenças religiosas. E nessa semana nós tivemos um terceiro ator entrando nesse conflito, que é a República Islâmica do Irã, causando um alvoroço internacional sem precedentes, porque estamos diante de uma região que não apenas religiosa e culturalmente é bastante complexa, mas economicamente é muito importante para o funcionamento de toda a humanidade. Porque naquela região, Mediterrâneo, Mar Vermelho, Golfo Pérsico e a própria região do Oriente Médio, Oriente Próximo, é uma região economicamente relevante para todo o mundo. E isso tem consequências não somente para aqueles que moram ali, mas também para nós. Mas uma coisa que eu observo nesses movimentos de Irã, Israel, Hamas, os próprios países do Ocidente que ali estão envolvidos, Síria, Líbano, é que todos propagam a mensagem de que é necessário haver paz. Paz na região. É preciso haver paz para que, a partir de um ambiente de paz, se possa fazer algum tipo de reforma, de mudança, enfim, se possa encontrar saídas para o conflito. Recentemente, diversas propostas foram recusadas de cessar fogo para que, a partir do cessar-fogo, pudessem ajudar as pessoas que estão sofrendo, dar uma parada naquelas batalhas, mas a última resolução que foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU ainda não teve aplicabilidade. Então, a busca pela paz, pelo viés político,
parece ser uma realidade muito distante daquela região, e nós aqui da nossa parte ficamos observando todo aquele problema acontecer. O livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, ele tem conexão direta com o livro de Atos dos Apóstolos. Se você colocar o último versículo de Lucas e começar o primeiro versículo de Atos, você os conecta como se fosse apenas um livro. A diferença é que no livro de Lucas nós encontramos a história de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, como o próprio nome diz, nós encontramos o trabalho da igreja por meio do Espírito Santo, ali na época do primeiro século. E eu me proponho nessa manhã falar com vocês um pouco acerca do que o texto nos trouxe de uma forma um pouco compartilhada, a partir da experiência que o texto nos dá, de modo que nós não vamos seguir necessariamente os versículos um a um para tirarmos as lições preciosas que nós temos desse texto. E a primeira revelação que o texto me traz é que quando Jesus se apresenta aos discípulos, alguns já o tinham encontrado. Ali ele se encontra com todos reunidos, mas ele já havia aparecido às mulheres, já havia aparecido a Pedro. Aliás, 1 Coríntios, na sequência, diz que se apresentou a Simão, depois a A, depois a B e por último a mim, Paulo. Se apresentou aos 2 discípulos no caminho de Emaús, que alguns dizem ser Bartolomeu e Filipe, né? Dizem que são aqueles apóstolos, mas não há comprovação histórica que pudesse ser esses 2. O que nos leva a acreditar que nós não somos proprietários exclusivos da boa notícia. Nenhuma igreja, nem denominação, nem religião é proprietária da boa notícia de salvação. Nós somos depositários da mensagem, mas não proprietários da mensagem. Olha que coisa curiosa. A boa notícia é o próprio Jesus encarnado. Ele é a boa notícia. E como posso eu conter essa boa notícia? Então, uma verdade que deve nos incomodar sempre é até que ponto a exclusividade da mensagem do Evangelho é uma verdade absoluta para nós, enquanto membros da Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo. Porque no momento que nós estamos reunidos aqui nesse lugar, há diversos outros grupos que estão igualmente reunidos proclamando essa verdade. Há outros irmãos que, por conta do fuso horário, também já celebraram um momento parecido com o nosso, e outras igrejas vão se reunir, igrejas ou grupos, depois que nós concluirmos o nosso culto. E elas todas estarão apresentando essa boa notícia. Então, a mensagem da boa notícia não pode ser aprisionada, encurralada por apenas uma igreja. De modo que a conclusão lógica disso é que nós não somos melhores do que outros cristãos ou do que outras pessoas que igualmente anunciam a paz. Vocês vão se recordar no capítulo 18 de Atos que encontramos Priscila e Áquila, na região ali da Ásia Menor, proclamando o Evangelho, e eles proclamavam o batismo de João, porque ainda não haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Há toda uma polêmica em relação a essa questão, mas nós encontramos ali um núcleo de pessoas que, embora não fossem cristãos conforme eram os cristãos de Jerusalém, estavam ali anunciando uma verdade, ainda imperfeita talvez, ainda limitada talvez, mas era uma verdade que estava sendo pregada. E isso é muito importante para nós quando nós pensamos acerca da nossa intolerância para com outros grupos, sejam cristãos ou não cristãos, que também pregam mensagens semelhantes à nossa. Talvez elas não preguem o Cristo ressuscitado, mas no momento que qualquer grupo, religioso ou não, prega a paz, a verdade, a solidariedade, nós somos grupos semelhantes.
Nós somos grupos solidários. E não estou aqui nem fazendo uma apologia ao ecumenismo como se fosse assim a grande solução para todos os problemas da humanidade, conforme foi cantado em uma das músicas famosas que imagine um mundo sem religiões, né? Não quero chegar nem ao extremo nem ao outro. Mas o que eu quero dizer é que a mensagem de paz, a mensagem da boa notícia, não é exclusividade apenas de nós cristãos. E os versículos anteriores nos demonstram esse fato. Mas não apenas isso. Nós precisamos vencer uma outra barreira, que é a barreira da espiritualização do cristianismo a todo custo. Parece que todas as coisas são resolvidas do ponto de vista da espiritualidade. O mundo será transformado se nós fizermos diversas vigílias de oração. A nossa vida vai mudar se eu for uma pessoa mais piedosa diante de Deus, então minha vida financeira vai melhorar. Talvez se eu for mais fiel na minha contribuição, eu vou experimentar o grande favor de Deus. E aí eu me recordo um pouco daquilo que falava Tiago em sua epístola, de que às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. O texto, quando Jesus se encontra com os discípulos, ele diz: paz seja convosco. E a primeira dúvida dos discípulos é que eles acharam que era um fantasma. Acharam que era um fantasma. Outra situação parecida com essa também aconteceu. Vocês lembram quando Jesus atravessa o mar de Tiberíades e ele anda sobre as águas, os discípulos também acham que é um fantasma aparecendo? Essa coisa fantasiosa que nós cristãos temos e o tempo todo estamos espiritualizando ou demonizando ou colocando que tudo é espiritual. De fato, nós vivemos num mundo que as coisas são espirituais e são também materiais. Mas nós precisamos estar atentos, de acordo com a palavra e a mensagem do Evangelho, que não é suficiente essa visão exclusivamente espiritualizada do mundo. Aliás, esse problema de espiritualização foi um desafio para a igreja primitiva que não aceitava que Jesus havia encarnado, por exemplo. Que é um dos desafios de São João, quando escreve a primeira epístola, bater nessa tecla. Jesus veio em carne. Porque nós somos tão doutrinários a pensar no Jesus vitorioso, forte, poderoso, maravilhoso, que não conseguimos enxergar a realidade, a dor e a dureza do que foi a sua morte. Talvez aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, eu assisti aquele filme no cinema, quando ele foi lançado. Ele foi de um impacto visual tão grande para mim, que houve alguns momentos em que eu cheguei a ficar um pouco sem ação. O estômago embrulhou. Porque quando a gente estuda teologia, pastor Rodrigo, a gente fala o sofrimento cruento de Jesus, né? Mas a gente não consegue visualizar o sofrimento de fato do que o Senhor passou ali naquele momento. Aquilo não foi aparência, aquilo não foi um filme. Que os primeiros cristãos desafiaram-se em diversas regiões da Ásia Menor e também do norte da África, se ali Jesus era realmente Deus, ele era homem. Não vamos entrar nesse debate aqui. Mas o fato é que a vida de Jesus não foi uma vida fácil. A vida dos discípulos também não foi uma vida fácil. A vida do cristão também não é uma vida fácil. Nós temos facilidades, muitas vezes, porque a presença de Jesus e a mensagem do Evangelho nos fazem ter uma visão de mundo diferente daquelas pessoas que, porventura, não tenham conseguido compreender a essência e o sentido da vida que o Evangelho nos traz. De que tudo está sob o controle de Deus, de que nós somos servos, de que o servo não é maior do que o seu Senhor, de que no mundo teremos tribulações, mas temos que ter bom ânimo, que o Senhor não permitirá que nenhuma tentação seja maior do que possamos suportar. Esses ensinamentos trazidos pelo Evangelho e pelos apóstolos nos fazem viver de uma forma diferente no mundo, mas o mundo continua sendo um lugar de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústias, de traições. Basta andarmos um pouco pela rua. Então Jesus começa: vocês estão perturbados com o quê? Não é fantasma nenhum. Sou eu.
E aí ele mostra as mãos, os pés e o lado. Em outro texto nós vamos encontrar que Tomé não estava entre eles, né? O pastor já pregou sobre isso aqui na igreja. E ele diz, e se eu não vir, eu não acredito. Ou seja, ele apareceu para todo mundo, menos para Tomé. Tomé não acreditou. É porque é difícil mesmo acreditar que o mundo é duro e a gente às vezes espiritualiza esses fatos. Mas a vida é dura. E Jesus está do nosso lado. Às vezes nos desafiando pela pessoa que não tem nada. Porque há situações, meus irmãos e irmãs, que a gente tem pouca coisa. A vida está difícil para todos nós. Há momentos em que a gente tem que fazer escolhas se compra isso ou se compra aquilo. Mas aí Jesus aparece na pessoa de alguém que está ainda mais necessitada, carente, em sofrimento do que você. E você enxerga a realidade nua e crua da dificuldade. E não apenas, como nós fazemos normalmente no final do culto, oramos por alguém que está passando por necessidade. Você se compara na realidade deste mundo e não de uma realidade espiritual de que o mundo jaz no maligno. Do mesmo jeito que o mundo jaz no maligno, Jesus falou, os pobres sempre os tereis convosco. Então, é preciso sempre fazer uma correlação desse mundo espiritual, desse mundo tenebroso espiritual que nos circundam, mas ele tem efeitos na vida das pessoas neste mundo, neste plano, nesta vida. E daí o desafio que Jesus traz para os discípulos sou eu. Vocês não se recordam da mensagem que foi dita pela lei de Moisés, pelos profetas e pelos salmos? E quem estudou um pouco de teologia, e mesmo em alguns estudos bíblicos de igreja, sabem que são as 3 divisões clássicas do Antigo Testamento, para nós hoje, Antigo Testamento, né? Mas para os judeus, dos livros sagrados para os judeus. Que importava que o Filho, né, o Cristo deveria padecer, ressuscitar o 3º dia dentre os mortos, e que em seu nome pregasse arrependimento para a redenção do pecado a todas as nações? Então, os discípulos, ainda sob o torpor, sob aquele efeito narcótico da anestesia da morte de Jesus, né? Que causa aquele medo, quem aqui já fez cirurgia, todos nós aqui devemos ter passado por aquele momento que a gente está acordando é uma coisa assim angustiante, você não sabe se você está respirando, se você está bem, se o mundo é verdadeiro, se não é, você acorda conversando com alguém, falando coisas que você nunca diria. Mas os discípulos, ainda sob esse efeito, não conseguiam enxergar uma coisa que há poucos dias tinha acontecido, que era a morte de Jesus e a sua ressurreição, mas eles haviam andado com Jesus pelo menos 3 anos. Então, como é fácil nós esquecermos das questões elementares da nossa fé? Em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Vocês viram isso acontecer. Vocês caminharam comigo por alguns anos. Vocês agora estão vendo a realidade dos fatos que eu estou aqui. E agora vocês são minhas testemunhas. Eu já falei isso aqui na igreja uma vez, mas eu participei de um curso uma vez sobre evangelização e o professor ele dizia que no mundo jurídico, quem condena o réu no direito criminal não é o promotor, não é o juiz, não é o júri e nem é ele mesmo. Quem condena é a testemunha. É a testemunha que diz ao juiz, ele fez isso, eu vi, eu sei, eu estava presente, eu percebi. Tanto que no criminal, se não houver testemunhas, você precisa absolver, porque não há prova. Então, se há alguém que é importante num processo, é a testemunha. Daí nós somos chamados de testemunhas. Somos nós que vimos e cremos. E devemos, então, propagar essa mensagem, que ela é urgente. O que está acontecendo lá na região do Oriente Médio, aquela guerra toda, é um problema milenar.
mas aquela região é uma região cheia de espiritualidade. De todas as formas, meus irmãos e irmãs. Quer lugar mais cheio de espiritualidade do que aquele ali? Mas há milênios não resolve o problema da relação entre as pessoas. É fome, é desigualdade, é briga, é bala, é bomba. Não resolve o problema. A mensagem verdadeira da paz, ela exige renúncias para que possa ser efetivada. E o que tem ali, ou o que não tem ali, é vontade de renunciar a nada. Enquanto não houver um verdadeiro quebrantamento, aquilo continuará sendo um barril de pólvora para a humanidade. Então, eu quero avançar no versículo 49. Vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pois bem, esse momento aqui, que nós estamos reunidos, é aquele momento pós-anestesia, de torpor. Nós estamos aqui ainda sob o efeito da vida, do mundo, dos problemas. E quando nós chegamos aqui e nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos a mensagem, nós compartilhamos a nossa fé uns com os outros, nós nos fortalecemos e estamos aptos para anunciar a mensagem do Evangelho. Então, toda vez que nós concluímos o culto, o pastor vai ali à porta e diz: Senhor, o culto terminou aqui, mas não nos deixe sair da tua presença. Então, nós deixamos esse lugar, mas não deixamos a presença. Às vezes nós vimos a igreja e estamos como os discípulos, que Jesus se apresenta para nós como um desafio enorme. A gente não acredita que é Ele mesmo que está falando, ou não é Ele mesmo que está se revelando a nós. E a gente sai tão entorpecido quanto entramos. De modo que o efeito da mensagem de paz, que é urgente, é o compartilhamento dessa mensagem depois que nós saímos daqui. Tudo bem, fiquem aí até que sejam revestidos do poder. Fato histórico, acontecido no passado, Pentecoste. Realidade para hoje. Precisamos aplicar tudo o que aprendemos, ouvimos e compartilhamos nesse espaço de quatro paredes, a fim de que nós possamos, então, de fato, ser bênção. Como no livro de Atos, nós encontramos a igreja em movimento, desenvolvendo-se, fazendo trabalho, ajudando pessoas e imitando a vida de Jesus. Compartilha com solidariedade, com transmissão da mensagem, até o ponto que nós encontramos aquele homem que era cego de nascença, que é levado às autoridades, e não é mais os apóstolos que estão pregando, é ele mesmo dizendo que ele viveu, ele mesmo dizendo o que aconteceu com ele. Isso é ser testemunho. É replicarmos e compartilharmos aquilo que o próprio Senhor fez em nossas vidas. Sendo boas testemunhas, sendo testemunhas da mensagem de Deus, nós não precisaremos ser repreendidos por Jesus, como foram os discípulos no momento em que ele se apresentou para eles. Qual é o nosso desafio? Qual é a nossa missão? A primeira delas é acreditar que nós não somos detentores absolutos da mensagem. O Espírito sopra onde quer. E onde estiver a mensagem, ali a mensagem de paz está sendo transmitida. A segunda, a mensagem é, ao mesmo tempo, espiritual, mas ela também se manifesta em atos de amor e solidariedade reais, verdadeiros, concretos, na minha e na sua vida. E a terceira é que, embora Jesus seja o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, sobre quem o mundo se sustenta, nós somos as suas testemunhas, responsáveis por, de forma visível, prática, real e concreta,
fazermos com que as pessoas acreditem que essa realidade existe de fato, que esse Deus se faz conhecido. Daí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a mensagem vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então sejamos embaixadores de Deus, como foram os discípulos. E esse texto se replica nos 4 evangelhos, com palavras diferentes. Mas em cada final do evangelho, nós encontramos a mensagem de pregação, de salvação, de anúncio do evangelho, encarregando os discípulos de transmiti-la, até que nós chegamos em Atos 1:8, que é o grande desafio da pregação universal da mensagem do Deus Salvador, que, embora seja poderoso, supremo e grande, de fato viveu, sofreu e morreu concretamente, como todos nós aqui estamos e um dia iremos morrer. E é essa vida real, que se assemelha e que se associa às pessoas que igualmente vivem e sofrem, que nós devemos obediência e resignação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita, em tendo recebido esse poder que do alto nos é dado, levarmos essa mensagem para todo o tempo. E não apenas estar felizes no templo louvando a Deus, como diz o versículo 53, mas indo e pregando o Evangelho a toda criatura, como um dia alguém se importou e essa mensagem chegou até nós. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos dê cada dia da sua palavra.